Ok, vamos continuar. Vamos representar a sombra de retas. Retas ou segmentos de reta, não é? Então, o número 1 diz: determina a sombra do ponto M, definida pelos pontos A, 0 de abscissa, 1 de afastamento, 2 de cota, e ponto B, 3 de abscissa, 3 de afastamento e 5 de cota. Então, conforme eu fiz anteriormente, quando tratava-se de sombra de retas, colocarei o eixo X, farei uma linha reta, aliás, desta forma, né? Farei uma linha reta, desta forma, eixo X. Colocarei ou coloco o esquadro aqui acima, né? Faço uma linha de chamada. Uma linha de chamada desta forma. E aqui faço uma linha reta. E colocarei, ou começarei por colocar, como eles dizem que o ponto A tem 0 da abscissa, eu vou definir que este aqui será o meu ponto 0 da abscissa, não é? Então, colocarei 1 de afastamento, conforme eles pediram, indicaram aliás, e 2 de cota. Então, basicamente, conforme fiz anteriormente, apago esses excessos aqui, para não me atrapalharem. Colocarei aqui o ponto A, 2 linhas, e aqui o ponto A, uma linha. De seguida, vou colocar o ponto B, que diz que tem 3 cm de abscissa. Então, vou medir a partir do ponto 0 para a direita, 3 cm de abscissa, ou seja, colocarei este ponto aqui assim, uma linha reta, e farei uma linha perpendicular ao eixo X, a traço fino sem medidas, que já nos indicaram que tem 3 cm de abscissa, de afastamento e 5 cm de cota, ou seja, devo prolongar mais uma vez esta linha reta, que não foi suficiente, assim, aqui será meu ponto B, 2 linhas, aqui será meu ponto B, linha, ok? De seguida, conforme diz o exercício, trata-se de uma reta, então eu devo unir aqui esta linha reta desta forma e também lá em cima, aqui é assim, devo unir desta forma e depois nomear, ou seja, eles disseram que trata-se de uma reta M, então aqui será M1 e aqui M2. Quero acreditar que todos já conhecem a nomenclatura das retas. Então, conforme fizemos anteriormente nos pontos, não é? Já observamos que a sombra do ponto A sairá em cima porque ele tem uma cota maior. A sombra do ponto B sairá em cima também porque ele tem uma cota maior. Então, deixa-me apenas prolongar esta linha reta, não é? Desta forma, para evitar depois ter que prolongar no ato do exercício. Faço isto, não é? E basicamente, com régua e esquadro, não coloquei aqui o ângulo. Vou escolher este ponto para colocar o ângulo 45 graus, não é? Transferidor coloco desta forma, alinhado, conforme sempre fazemos, 0, 0, 90, 45 graus, acima do X, novamente neste ponto, 45 graus, abaixo do eixo X. E a um traço ligeiramente fino, vou fazer uma linha reta para sempre usar como referência, para não estar sempre a marcar 45 graus. Faço o traço fino, uma linha reta aqui assim. Novamente, com régua e esquadro, faço também 45 graus, desta forma aqui assim. É obrigatório. Então, eu sei que são 45 graus. 45 graus, a direção luminosa convencional. A seguir, vou fazer com que esses pontos passem respectivamente pelo ponto A e ponto B. Meus amigos, é aqui onde começam as dificuldades, ou seja, o aconselhável, o indicado, é que nós façamos a sombra de A, sombra virtual, B, sombra virtual. Não, vamos evitar fazer muitas linhas em simultâneo,
porque depois aí se complica, ok? Então vamos aqui, passo a passo, para a sombra do ponto A, vou até o A uma linha, faço uma linha reta sem medidas, vou até o ponto B, desculpa, até o ponto A, 2 linhas da proteção frontal, logicamente, e faço também uma outra linha, sempre com ação de deslize, e com régua esquadro, primeiro ponto tocou o X, segundo ponto, teremos aqui esta linha reta, acima, aqui também igualmente vai para cima, apago estes excessos, não é? Se for feito a tração é muito fácil de apagar, e logicamente que aqui será o meu ponto AS2, AS1, aqui será o meu ponto AV1 e aqui será o meu ponto AV2. E logicamente já sabemos que a soma do ponto A sairá aqui. Já sabemos porque não é. Vamos avançar. A seguir vamos fazer a mesma coisa, vamos particionar a sombra do ponto B, ou seja, mesma linha de chamada, não é? A parte de 45 graus, né? Sempre ter em conta a referência. Vou até o B, linha, B1, aliás, faço uma linha reta para o infinito, tenho a referência do B, 2 linhas, ok? Vou até o B, 2 linhas, aqui assim, B, 2 linhas, e faço novamente outra linha reta, o lápis sempre com a sensação de deslize, não vamos esquecer, e prolongo desta forma, a traço fino, novamente, primeiro ponto tocou o X, segundo ponto, então aqui com régua esquadro, para evitar falhas, não é? Fazer linhas tortas, ou não perpendiculares ao X, vou até aqui, faço uma linha reta, vou até aqui e faço outra linha reta. Então basicamente aqui será o meu ponto B, S2, aqui será o meu B, S1, aqui será o meu B, V1 e aqui o meu B, V, aqui falhei, B2, BS2, BV2, a linha é a mesma, B1, BS1, BV1, e logicamente que a soma do ponto B sairá aqui. Então, senhores, perceberam que A e B, não é? Definem a reta M, então aqui também é obrigatório unir a sombra do ponto A com a sombra do ponto B, ou seja, é necessário fazer algo aqui assim. Estamos juntos? Então, você vê que esta é que será a sombra do meu segmento de reta. Estamos juntos? Espero eu que sim. Vamos avançar para o exemplo número 2, que é a reta B. Ok, vamos avançar para o exercício número 2, que diz a reta determina as sombras da reta B, definida pelo ponto C, 0 da abscissa, 2 de afastamento, 3,5 de cota, e ponto D, 4 de abscissa, 3 de afastamento e 5 de cota. Ou seja, faço aqui, novamente vou aproveitar esta mesma linha reta, que é assim. Aproveitar, atenção, a linha reta não é a mesma, podia ser a mesma, mas nesse caso não é a mesma. Faço isto, defino aqui, X, e aqui com régua, cometi uma falha aqui, tirei a régua, mas não faz mal, é uma questão apenas de voltar a ter em conta as mesmas referências, faço algo desta forma. Então, o ponto C, conforme indicado, tem 0 de abscissa, não é? 2 de afastamento, 3,5 de cota, 3,5 de cota. Então, basicamente, apago aqui os excessos, vou
conforme já tínhamos feito. E aqui será meu ponto C1 e aqui o meu ponto C2. E vamos marcar o ponto D, que eles já disseram que tem 4 centímetros de abscissa, não é? Então vamos colocar aqui o ponto 4, não é? E com régua e esquadro já temos uma linha aqui, vamos usar a mesma linha reta, vamos até este ponto e vamos marcar o ponto C, ou seja, disseram que tem 3 de afastamento. Não prolonguei demasiado esta linha reta, devo fazer 3 de afastamento e 5 centímetros de cota. Então, marco aqui um ponto. Então, basicamente, aqui será meu ponto D, ou seja, D uma linha e aqui D 2 linhas, que definem a reta B, ou seja, falta apenas unir esses 2 pontos, e assim, unir novamente esses 2 pontos, desta forma, né? E teremos aqui o ponto, a reta B2, traço, aliás, B2, traço frontal, e B1, traço horizontal. Então, conforme fiz anteriormente, usarei estes mesmos ângulos de 45 graus, não é? Ou posso usar também esses, não há nenhum problema, mas o aconselhável é que se esteja à parte, façam novamente 45 graus, ok? Então, coloco aqui a régua e o esquadro desta forma, né? Vou até o ponto C, faço uma linha reta para o infinito, 245 graus, tenho em conta também esta parte, 45 graus, né? Sempre temos atenção à referência, e vou até aqui ao ponto C e faço também 45 graus. E com régua e esquadro, venho até aqui, novamente uma linha reta para cima, aqui outra linha reta igualmente para cima. Sempre que for possível, desculpem a repetição, vamos apagar os excessos, ok? E basicamente aqui será meu ponto CS1, CS2, aqui será CV2 e aqui será CV1, ou seja, a soma do ponto C estará neste ponto. Novamente, meus amigos, perceberão que fiz sombra de ponto, soma de ponto por ponto, não é isso? Então vamos avançar só a seguir para a soma do ponto D, desculpa. Novamente temos aqui 45 graus, fica fácil. Vou até o D, faço uma linha reta. Tendo em conta também esta parte. Sempre atenção, esta parte ele manda boa referência. Vou até o ponto D e faço outra linha reta, ok? E com régua e esquadro, para facilitar, vou até este ponto, assim, vou até aqui, o meu papel está muito escorregadio. Faço uma linha reta para cima, vou até o ponto C, ou até outro ponto, faço novamente uma linha reta para cima. E basicamente, aqui será o meu DS1, aqui será o meu DS2, DV1 e DV2. Repetindo, aqui será meu DS2, ou seja, temos a soma do ponto C, temos a soma do ponto D, ambas saem acima do eixo X, então vamos apenas unir. Então vamos dizer que esta é a soma do meu ponto B, ok? Vamos avançar para a sombra do ponto, do exercício número 3, nesse caso da reta R.